Oi gente, bem-vindo ao meu canal Doug Gun. Muito obrigado de você estar aqui me acompanhando hoje mais uma vez. E antes de a gente começar o vídeo de hoje, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações e sempre deixar seu comentário, o que é a sua opinião, o que você tá achando, o que você tá odiando, o que você tá gostando. E também sobre o assunto que a gente tá sempre conversando, fala aí sua opinião, se você já passou por alguma coisa parecida. Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu acredito que tipo 99% das pessoas já vivenciaram na vida, principalmente no mundo LGBTQ, RSTUVXZ, o assunto preconceito. Eu acho que ninguém tá livre de preconceito. E eu vou contar pra vocês como é que foi a minha vida, assim, em relação a esse assunto. Desde lá dos tempos de escola até quando eu sofri preconceito dentro da faculdade de jornalismo na Zona Sul Carioca. Olha só o que aconteceu. Bom, eu desde sempre, eu nunca fui o mais machão do mundo. Desde que eu era criança, eu sempre dava pinta. Todo mundo olhava pra mim e já sabia que, tipo assim, plim-ploa, é babadeira ela. Sempre fui assim, eu sempre fui daquele tipo de pessoa que sempre participou das atividades da escola, de dança, de artes. Sempre gostava de pintar, de escrever. Eu era um talento, eu era um menino prodígio, aqueles. E aí, então, tipo, ficava muito claro, muito assim, pra quem quisesse ver realmente, que, tipo, eu não era um menino heterossexual, eu era uma criança viada. E, enfim, junto com isso, com o nosso jeito, com os nossos trejeitos, vem sempre a sociedade, vem os coleguinhas, vem aquelas pessoas que, tipo, não tem noção, jogam na sua cara algum preconceito, alguma coisa. E comigo não foi diferente. Eu não sei se é por isso, mas assim, grande parte da minha família, incluindo tios, primos, assim, nunca gostaram muito de mim. Isso sempre foi muito claro pra mim, porque eu via como que eram tratados outros primos e como eu era tratado pelos tios e tias. Então, tipo, sem citar nomes, mas isso aconteceu e eu sei que aconteceu. E eu senti, né, porque eu também não sou idiota. Sempre fui muito inteligente e sempre prestei atenção nessas coisas. Então não sei se foi esse o motivo, mas quando eu era criança eu me senti um pouco rejeitado, assim, pela minha família. Não pelo meu pai e pela minha mãe, mas assim, pela família em forma geral, assim, sabe? Tios e primos, assim. Na escola, durante o tempo que eu era criança, na escola, tipo, eu não prestava muita atenção, não acontecia muita coisa. Só foi acontecer mesmo de eu realizar que tava acontecendo preconceito ou piadas de mau gosto quando eu já tava um pouco maior, né, lá pra quinta série, sexta série, que agora hoje em dia nem se fala mais assim, mas eu faço a mínima ideia como é que se fala. Mas eu tinha tipo o quê? Uns 13, 15 anos, 14, 15. E aí foi quando eu comecei a perceber que realmente as pessoas eram maldosas. A princípio, as piadinhas que eu recebia na rua, porque no Brasil tem muito isso, né? Eu falo no Brasil porque aqui realmente isso não existe. Pelo menos em Nova York, aonde eu moro, nunca presenciei coisa desse tipo, mas quando eu morava no Brasil, era tipo direto. Era eu passar por alguém jogar uma piada, tipo, vai princesa, vai viadinho, vai não sei o que. Sempre uma piada depreciativa, na intenção de me machucar, de me humilhar, porque as pessoas são cruéis. As pessoas, elas às vezes podem até não perceber, mas o fato de que, tipo, do nada, a pessoa não te conhece, você passa na rua, a pessoa joga uma piada pra você, a pessoa tá querendo o quê? Tipo, te humilhar, né? Passei por muito isso e no início, eu meio que guardava isso pra mim. Eu não queria passar perto dessas pessoas. Quando tinha um grupo de homens, assim, um grupo de meninos, eu meio que me esquivava, eu atravessava a rua, eu abaixava a cabeça, porque isso meio que me machucava, sabe? Eu ficava muito triste. E na escola a mesma coisa, eu recebia piadinha o tempo todo de várias pessoas, e isso meio que me machucava, me deixava triste. Mas isso foi me irritando com o tempo, sabe? Tipo, com o tempo eu fui crescendo dentro de mim, eu falei, gente, eu não aguento mais, eu vou começar a rebater. E eu comecei a responder, tipo, alguém jogava uma piada, eu primeiro baixava o nível total, né? Porque primeiro que a pessoa que faz uma piada de mau gosto não tem nível. Então por que eu vou ter que ter bom nível com essa pessoa, né? Alto nível com essa pessoa. Então, tipo, eu já mandava a pessoa ir pra casa não sei da onde, pra ir se não sei o que, vai tomar não sei aonde. Eu comecei a reagir agressivamente. E isso às vezes era um problema, porque também, tipo, eu era confrontado. Nunca apanhei na escola por ninguém, assim, por causa disso. Mas eu já fui ameaçado, inclusive, e, tipo, às vezes eu recuava e às vezes eu enfrentava. E graças a Deus tinha sempre aquelas pessoas que meio que separavam a briga. Então, tipo, nunca chegou às vias de fato de eu, tipo, cair na porrada com alguém por causa disso. Mas depois de um tempo que eu comecei a revidar, eu parei com essa agressividade. Eu comecei a diminuir a agressividade e revidar de forma mais engraçada.
engraçado, assim. Mas tipo assim, o que é? Você tá querendo alguma coisa aqui? Por que você tá falando isso? Quer alguma coisa comigo? E isso, os outros meninos da escola começaram a ver e rir, tipo, e me acolher de uma certa forma. Então, tipo, a partir de um momento no meu segundo grau, primeiro grau, tipo, 7ª série, 8ª série, até o 3º ano, eu já era super envolvido na roda dos caras da escola, dos héteros, e super me respeitavam, sabe? Pararam com as brincadeiras. Eu tinha alguns amigos que, tipo, falavam pra mim, cara, se alguém mexer com você, você me fala que eu vou lá tomar satisfação. E isso realmente acontecia. Eu tinha amigos heterossexuais que andavam comigo, que me protegiam. Eu sempre fui uma flor, né? Aqueles. Eu sempre fui muito delicado, eu nunca gostei de confusão, de briga, de porrada, mas eu já fui muito barraqueiro, tipo, de discutir. Mas eu sempre fui muito, assim, delicado, eu nunca fui de pegar uma coisa, de sair na agressão, de bater com as pessoas, não. Então tinha essas pessoas que meio que me protegiam, e isso era ótimo. Claro que eu peguei um bando de hétero de Taubaté nessa época, mas isso aí é outra história. Abafa. Bom, isso foi passando, como eu falei já aqui em outro vídeo, que eu me assumi com 15 anos de idade, então minha família já tava num processo de entendimento, de aceitação. Eu não precisava esconder nada de ninguém, então isso me ajudou muito a enfrentar a sociedade, a enfrentar as pessoas na rua que meio que, tipo, queriam me humilhar, me rebaixar por eu ser gay, por qualquer coisa. Então eu sempre, como não tinha nada a esconder mais de ninguém, eu sempre falava e respondia e ficava tudo numa boa e tudo certo. E passou, eu tive uma adolescência muito tranquila, tirando esses momentos de bullying e de preconceito que eu sofri, mas eu consegui lidar bem com essa situação, porque a gente tem que fazer o quê, né? A gente tentar se dar bem, né? Tem que tentar conviver com isso, porque senão você vai ter um estresse a cada dia. Mas daí eu fui pra faculdade e eu fui fazer jornalismo, sou formado em jornalismo. Eu estava numa faculdade na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Ipanema. Fazia comunicação social, jornalismo. E aí um belo dia, numa aula de radiojornalismo, eu adorava essa aula de radiojornalismo, eu trabalhava numa rádio na época. E aí o professor, ele falou pra gente fazer um trabalho em dupla pra apresentar na rádio da faculdade. E a ideia era o seguinte, era a gente pegar um tema qualquer, por exemplo, aborto. Pega um tema polêmico de aborto, por exemplo, chama pessoas que concordam, que são a favor do aborto, e chamam pessoas que são contra. E aí a gente tinha que fazer esse debate na rádio, a gente teria que, tipo, se alguém era contra, a gente tinha que dar uma informação pra fazer com que a pessoa nos dê a informação dela porque que ela é contra. E a mesma coisa com quem era a favor, tipo, tentar fazer com que as pessoas tinham um debate, um diálogo sobre esse tema. Todo mundo, obviamente, estava pegando aborto, pegando, sei lá, redução da maioridade penal, assim, esses temas bem polêmicos na época. Aí eu falei com esse meu amigo, por que a gente não chama alguém que são alguma pessoa que seja dessas igrejas evangélicas inclusivas, sabe? Tipo, não sei se é correto falar evangélica, mas dessas igrejas que tem para homossexuais, LGBT, que os pastores são homossexuais, que eles falam sobre isso, porque tem, né? Tipo, tem uma igreja metropolitana. Mas enfim, eu dei esse tema, meu amigo concordou. Então a gente fez sobre isso, a gente falou sobre gays na igreja, e a igreja, na verdade, inclusiva, a igreja metropolitana. A gente conversou com o pastor dessa igreja. Se eu não me engano, o nome é metropolitana, tá, gente? Se não for, me perdoa. E aí a gente também chamou uma pessoa que era contra essa opinião, essa visão, que acreditava na Bíblia, que a Bíblia não dizia nada disso, enfim. Assim, nosso papel ali não era nem concordar nem discordar de ninguém, a gente só tinha que mostrar os dois pontos de vista, e a gente ia estar liderando esse debate ali, moderando pra que tudo fosse da forma que tinha que ser. O estúdio da rádio era dentro de sala de aula, então tinha o estúdio e a gente conseguia ver as pessoas, os alunos e o professor na sala de aula escutando o nosso programa, né, que era ao vivo. E aí a gente tava lá fazendo, debatendo dentro do estúdio, e eu olhava assim para as pessoas na sala de aula, as pessoas estavam rindo, tipo, gargalhando, era um assunto super sério, não tinha nenhuma piada. E as pessoas rindo, gargalhando, o professor rindo, comentando algumas coisas e saindo, tipo, eu olhei aquilo, achei estranho, mas continuamos com o programa acabou. Quando fomos embora, a minha amiga que tava na sala, ela chegou pra mim, eu falei assim, por que tava todo mundo rindo na hora que a gente tava apresentando o programa? Aí ela me contou que o professor falou uma coisa lá, fez uma piada e todo mundo riu. Eu falei, qual piada? Aí ela me disse que ele falou alguma coisa do tipo, nossa, esse programa tá muito viado pro meu gosto. Tipo, alguma coisa assim. E aí o pessoal riu. Aí eu falei, não é possível que ele falou uma coisa dessa. Aí eu confrontei ele na hora lá na sala de aula, eu falei assim, você falou isso, isso e isso? Aí ele, não, porque na verdade foi um programa meio que não teve nada a ver, porque o que tá escrito na Bíblia é uma coisa e vocês foram uma coisa completamente diferente. Então, tipo, não tem validade, porque eu acredito que o que tá na Bíblia é mole. O professor
de radiojornalismo numa faculdade, a gente imagina que uma pessoa dentro de uma faculdade tem uma cabeça mais aberta, né? Não é bem assim. Aí eu falei, cara, tipo, você tem uma ideia sua da Bíblia, você acredita na Bíblia, mas nem todo mundo acredita. E você não pode dizer o que é certo e o que é errado na cabeça das pessoas, sabe? Ainda mais em relação a isso. Então você tá super errado como professor, que passou um trabalho pra gente fazer isso, fazer chacota da nossa cara perante a turma. Ficou uma discussão horrível dentro da sala de aula, eu me retirei da sala e fui na direção. Você acha que a direção da faculdade me deu um apoio? Fui eu e meu amigo lá falar. Falei que a gente não tava satisfeito, que a gente exigia uma retratação. A gente exigia que pelo menos tirassem um professor, botassem outro, ou se mudassem a gente de turma, qualquer coisa, mas que alguma coisa tinha que acontecer e que a gente não queria mais ter aula com ele. Se fosse preciso, a gente até ia procurar advogados, porque o meu amigo, a família dele era toda de advogado, assim, sabe? E ela sabia, a mulher da direção lá, da administração da faculdade, sabia disso. Aí ela meio que ameaçou a gente. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, não adianta vocês trazerem, tipo, um advogado pra cá, sendo que a gente tem um corpo de advogados aqui de 10 pessoas. Tipo, oi? Eu saí de lá da faculdade muito puto, vendo que nada ia acontecer. Entrei em contato com o pessoal da coluna Gente Boa, do jornal o Globo. Mandei um e-mail, contei tudo que tinha acontecido. E eles se interessaram por isso. E a menina me respondeu, acho que a estagiária, me respondeu querendo marcar uma entrevista pra falar sobre o que aconteceu. E aí eu levei isso pra direção. Falei assim, cara, se vocês não tomarem uma posição, eu vou no jornal e isso vai sair no jornal. Aí eles mudaram, eles conseguiram me trocar de turma junto com meu amigo, porque antes não podia trocar de turma. Já que não quiseram tirar o professor, que pelo menos permitisse que a gente fosse pra outra aula. Fomos ter aula com outro professor que era maravilhoso, que inclusive eu chamei ele durante a minha monografia. Enfim, foi uma situação bem delicada e eu fiquei feliz de ter corrido atrás disso, por mais que eu não fui pra justiça, tá? Mas eu fui na mídia, fui no jornal. E eu falei, cara, se vocês não fizerem isso, você vai pro jornal. E graças a Deus conseguimos pelo menos mudar de turma. Não era o ideal era tirar esse professor de sala de aula, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mas eu acho que a gente tem sempre que lutar pelo nosso espaço e pelo nosso respeito. As pessoas têm que aprender a nos respeitar, seja por bem ou por mal. Óbvio que eu não tô falando de violência, eu tô falando de, tipo, direitos mesmo. Se você não me fizer isso, eu vou na polícia, eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu vou te processar. Ainda mais hoje em dia que tá tudo muito mais tranquilo em relação a isso, tipo, não na polícia, porque eu já soube também que a polícia hoje em dia você vai fazer uma queixa na polícia sobre homofobia, sobre alguma coisa assim, tipo, 99% das vezes não adianta nada. Mas pelo menos você faz a sua denúncia, sabe? Tipo, que pelo menos isso aumenta a estatística, isso vira estudo, e isso um dia pode ajudar a tentar mudar a realidade das coisas do jeito que estão hoje. Depois disso, assim, eu nunca mais sofri nenhum preconceito, porque logo que eu me formei na faculdade, eu vim para os Estados Unidos, e aqui realmente em Nova York é um outro mundo. Tipo, eu não tô falando de outros estados dos Estados Unidos, porque eu sei que aqui também tem pessoas escrotas, tem pessoas preconceituosas, tem pessoas nazistas, tem tudo de ruim. Mas em Nova York é muito pouco a porcentagem dessas pessoas, sabe? E aqui a lei funciona. Se você fizer alguma coisa, você tá denigrindo alguém, querendo humilhar alguém, tipo, você pode ser preso, você pode ir na delegacia da queixa e ser processado e tal. Então, tipo, aqui realmente eu nunca presenciei, nunca vivenciei nada em relação a isso. Mas enfim, foi isso, essa foi a história de hoje. Deixa aqui no comentário se você já passou por alguma situação de preconceito, o que você fez por isso, depois que você sofreu esse preconceito, se você tomou alguma atitude. E deixa aí o que você achou do vídeo. Eu volto semana que vem. Muito obrigado pela tua companhia. Beijo, paz e até mais. Tchau, tchau.